Bem-vindo e seja bem-vinda à série Mulheres, preparada especialmente para o ecossistema da PUC Angels pelo Comitê SG Impacto Positivo. Serão 10 episódios onde iremos explorar diferentes temas necessários para a gente ancorar o mês dedicado para as mulheres no mundo. Eu sou a Camila Duarte, presidente nacional do Comitê SG Impacto Positivo aqui na PUC Angels, engenheira ambiental, fundadora e CEO da Extrategia Consultoria Empresarial. E eu estou recebendo a Jennifer Matos, que é advogada, especialista em direito digital, com foco em startups, empresas de tecnologia e negócios digital. Ela atua na elaboração de contratos, registros de marca e proteção da propriedade intelectual, auxiliando empresas a inovarem com segurança jurídica. É sócia também do escritório Prado e Matos, advocacia, e representante do Hub da PUC Angels Curitiba. E ela contribui muito com o ecossistema de inovação, impacto social e empreendedorismo na região. No episódio de hoje, nós vamos explorar o tema Mulheres no ecossistema de startups, entendendo o panorama atual, os desafios estruturais e principalmente, a relevância estratégica desse tema para o futuro da inovação. Bem-vinda, Jennifer! E antes de começar, eu vou fazer aqui uma contextualização. Quando falamos de startups, nós falamos de tecnologia, escala, investimento, disrupção, mas também nós precisamos perguntar, quem que está criando essas soluções? Quem que recebe investimentos? Quem que ocupa os espaços de decisão? E segundo os dados do ecossistema brasileiro, menos de 20% das startups têm mulheres como fundadoras. E o volume de capital destinado a negócios liderados por mulheres ainda é desproporcionalmente menor. Isso não é apenas uma questão social, é uma questão de eficiência econômica e inteligência estratégica. Organizações como a AB Startups, fala corretamente, vem destacando a importância da diversidade para o fortalecimento do ambiente de inovação no Brasil. E globalmente, relatórios da McKinsey mostram que empresas com maior diversidade de gênero têm desempenho financeiro superior. Então, aqui nós estamos falando apenas de equidade, Nós estamos falando de competitividade. E além disso, esse tema ele dialoga diretamente com os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especial o 8, que fala de trabalho decente e crescimento econômico, e o 5, que fala de igualdade de gênero. Então, fortalecer presença feminina no ecossistema de startups significa ampliar a inovação, gerar impacto social positivo e construir modelos de negócio mais sustentáveis e resilientes. Então, mais do que discutir esses desafios, nós queremos apontar caminhos, porque não se trata apenas de ocupar espaços, mas de redefinir esse modelo de crescimento. E se inovação é sobre resolver problemas no mundo, então nós precisamos de todas as perspectivas na mesa, não é verdade? Jennifer, agora eu pergunto para você. Quando você olha para a sua trajetória, que momento você percebeu que ser mulher no ecossistema de startups não era apenas uma característica, mas uma condição que influenciava essas oportunidades? Obrigada, Camila, pela oportunidade para a gente discutir esse tema tão relevante num mês onde a gente fala tanto sobre a mulher, Então, estou honrada de poder contribuir aqui com esse tema que eu amo tanto, que é o tema da inovação e das startups. Bom, na minha perspectiva, não foi um único momento específico, mas eu diria que houveram várias experiências ao longo da minha participação no ecossistema de inovação, trabalhando com tecnologia, Então, muitas vezes, participando de reuniões, eventos, espaços de decisão, eu percebia que ou era a única mulher ou uma das poucas mulheres que estavam ali naquele ambiente, Isso era muito comum. Também conversando, às vezes eu tinha que fazer alguma reunião com algum presidente, algum diretor de algum ecossistema de inovação e todos eram homens, Então eu via poucas mulheres em espaços de liderança, Então sempre um ambiente majoritariamente masculino, principalmente no topo da cadeia, nos grandes cargos, Então isso
me fez refletir que ser mulher não era apenas uma característica, né, mas de fato uma condição que acabava por influenciar esses acessos, essas oportunidades, né. Então, isso acabou me trazendo, né, acho que até inconsciente, né, essa percepção de que eu sempre tinha que me esforçar mais, que eu tinha que entender mais, que eu tinha que cuidar do que eu estava falando, de como eu estava me vestindo, né, então tudo isso me fez despertar, né, para essa consciência aí de que, de fato, você ser mulher num ambiente de inovação, de tecnologia, sim, tem uma diferença. Legal essa sua trajetória e a sua visão. E você acredita que hoje o maior desafio das mulheres é a falta de capacidade técnica, a falta de acesso, confiança estrutural? O que você enxerga hoje como o principal desafio? Olha, eu acredito que o desafio não esteja necessariamente na capacidade técnica, porque a gente vê mulheres que são extremamente qualificadas em todas as áreas do ecossistema de inovação, né? Existem diversos estudos que demonstram que a mulher, ela permanece mais tempo na instituição, ela estuda mais tempo, né? Então, faz mestrado, faz pós-graduação, então ela acaba tendo uma formação acadêmica muitas vezes maior do que o homem, né? Então, o que a gente percebe é que, em geral, essa diferença de acessos e oportunidades é realmente a confiança estrutural que é depositada nesse mercado, né? Então, muitas vezes, os homens, eles são incentivados a assumir riscos, a assumir posições de liderança. A gente percebe também que as mulheres têm as suas dificuldades biológicas, né? Com o fato, por exemplo, de que a mulher lida com a maternidade, né? Então, muitas vezes, a maternidade impede que a mulher acabe acessando certas posições, então às vezes ela fica fora do mercado de trabalho por um tempo. Então tudo isso, né, de fato é um conjunto realmente estrutural, né, de coisas que acabam impactando na presença dessa mulher, nessa confiança estrutural, mas que muitas vezes não é necessariamente em relação à sua capacidade. Às vezes a gente tem mulheres muito capacitadas que estão em posições inferiores no ecossistema. Bom, mas já que a gente está tendo uma conversa aqui, né, eu gostaria de ouvir também do seu lado, Camila, já que você está transitando ali em relação a ESG, inovação, governança, que são temas extremamente importantes quando a gente está falando do ecossistema de startups. Como é que você enxerga, né, essas oportunidades que são pouco exploradas, né, pelas mulheres dentro do ecossistema? Se você entende que existem oportunidades ainda que podem ser usufruídas pelas mulheres, o que você vê a respeito disso? Jennifer, eu adorei a pergunta, porque a gente sai da lógica, né, das barreiras para as oportunidades estratégicas, e isso é muito importante. Mas eu vejo que nós temos 3 frentes ainda pouco exploradas pelas mulheres no ecossistema. Então, primeiro vem a questão da governança desde o início da startup. Então, às vezes, muitas startups, elas pensam só em conselho, compliance, estrutura, quando vão captar investimento maior. E existem uma oportunidade ainda enorme para mulheres atuarem como advisor, conselheiras, estruturadoras mesmo de governança, né? Uma fase de início, de estágio que a gente chama de early stage, né? No mundo das startups. Isso não é uma questão de burocracia, é uma questão mesmo de, para mim, eu vejo como uma visão de proteção de valor e preparo para essa escala. E o segundo ponto, eu acho que o ESG como modelo de negócio e não como relatório, né? Então a gente ainda tem uma visão de muito checklist, de muita burocracia nessa visão, e não um olhar mais de estratégia mesmo, né? De entender o ESG como parte do DNA de negócio, como um fluxo de valor, né? E eu vejo que as mulheres, elas podem liderar soluções que integram esse impacto socioambiental já no core da inovação mesmo. Eu vejo isso como grande potência. Eu vejo que o mercado, ele enxergando ainda o ESG como obrigação, não como uma lacuna, né, de transformar isso como um diferencial competitivo, especialmente quando a gente fala dos ODS, que aí entra uma preocupação até política às vezes, né? O pessoal confunde um pouco e não traz para o olhar de negócio, de oportunidades. Porque quando a gente traz essa diversidade, essa equidade, a gente também está falando de pensar em, às vezes, criar novas oportunidades e novas soluções de mercado, né? Então a gente às vezes não deixa de olhar isso com os olhos de competitividade também. E o terceiro ponto que eu vejo é essa infraestrutura invisível,
do ecossistema. Então, assim, mentoria estruturada, educação empreendedora, esse health tech, né, focado em saúde feminina, soluções para economia do cuidado, são áreas com dor real. O mercado ele vem crescendo, mas a gente ainda tem pouca liderança feminina em escala, né, em grande escala. Então eu acredito que a oportunidade está em sair dessa lógica de participar do jogo e passar a redesenhar essas regras junto, né? Porque quando essas mulheres ocupam esses espaços de decisão no ambiente de inovação, esse ecossistema ele deixa de ser só tecnológico, ele passa a ser sustentável, inclusivo, economicamente mais completo, digamos assim, né? A inteligência, ela considera todas essas frentes, né? Sim, achei bacana você também ter conselheiras, advisors, que é justamente o que a gente está trabalhando para que a PUC Angels forneça, né? Então, o que a gente, enquanto instituição, a gente pode fazer para que mais mulheres tenham a oportunidade, né, de realmente contribuir com o ecossistema, né? E pensando nisso, né, eu gostaria de entender o que você acha que o ecossistema perde quando as mulheres elas deixam de fazer parte desses espaços de decisão. Eu vejo que o ecossistema ele perde na inteligência, na performance, na inovação de qualidade. Sem mulheres nesses espaços de decisão, as soluções vão ficar menos diversas, menos atraentes ao mercado. A gente não vai conseguir entender as dores reais que cabem naquele contexto. E, aliás, muitas mulheres são até decisoras de compra, né? Muitas famílias são sustentadas 100% por mulheres, então assim, não tem como, né, desconsiderar a mulher nesse contexto. A realidade brasileira, ela é peculiar nesse sentido, né? Então, empresas com maior diversidade, tem relatório já que mostra que o desempenho financeiro é diferenciado, é melhor. Então, é uma questão de estratégia, não só de tô bonito na foto, né? Tenho aqui mulheres e... Não, de fato estratégia. As mulheres são dedicadas para entregar esse tipo de valor, né? Além disso, a gente perde uma integração natural de temas como impacto social, sustentabilidade, próprio EDS, né? Então, porque a mulher ela tem essa visão holística, ela costuma transitar bem por esses tipos de assunto e tem uma sensibilidade diferenciada para isso, né? Então, eu vejo que não é a gente perde aqui, na verdade, a competitividade e uma visão até de futuro, né? Então, eu acho que tem muitas oportunidades aqui. E, Jennifer, continuando aqui, né? Quando nós vamos olhar para esse ecossistema de startups, hoje a gente tem um cenário de inovação super acelerada e são desigualdades persistentes, né? Então, eu tenho alguns dados que eu queria trazer para a gente reforçar. Então, assim, apenas 2% do venture capital global é destinado a startups fundadas exclusivamente por mulheres. Então, é um número que nos chama atenção, não só por conta da baixa representatividade, mas pelo potencial que isso ainda representa economicamente falando, né? E, ao mesmo tempo, tem evidências consistentes que startups com mulheres na liderança têm cerca de 35% mais chance de gerar retorno acima da média. Então, comprova que diversidade não é só um valor social, ele, de fato, traz um diferencial competitivo. E, ainda assim, só 15% dos cargos executivos em startups são ocupados por mulheres, né? Então, isso revela ainda uma lacuna estrutural em espaços de decisão e de estratégia, né? Então, esses números, eles mostram que a inovação que nós queremos ver no mundo depende de incluir mais vozes, mais talentos e outras perspectivas realmente, especialmente das mulheres, né? Então, no centro da criação, do investimento, na gestão de negócios escaláveis. Então, aqui eu queria ouvir de você também, né? Quando você vê esses números, o que você sente? Eles refletem sua experiência, como que isso reflete na sua experiência prática hoje? Olha, é assustador a gente pensar, né? A gente tem mulheres tão capacitadas, muito presentes na sociedade, mas elas acabam não
participando, né? Volta aquilo que a gente conversou no início, né? Elas não participam dos cargos de liderança, os investimentos ainda não têm uma presença feminina tão considerável, né? E isso realmente é uma coisa observável na prática, né? Então, quando você vai num evento de inovação, quando você participa de reuniões com investidores, quando você participa de realmente desses espaços do ecossistema, você percebe que a presença feminina ainda é muito incipiente, né? Então, infelizmente, não só são números que a gente consegue identificar através de estudos, mas pela experiência prática a gente também observa mesmo que o número de empreendedores de startups ainda é majoritariamente masculino, que a presença dessas mulheres ainda é menor, que o número de investimentos feitos por mulheres ainda é menor, né? Então, é interessante a gente conseguir analisar isso do ponto de vista científico, com dados, né? Mas, de fato, é uma quantidade aí que nos preocupa, porque realmente a gente precisa avançar muito, né, no ecossistema de inovação. Então, eu realmente entendo que, na prática, é isso mesmo. A gente ainda está precisando avançar. Bom, e pensando, né, nesse cenário, por que será que o fluxo de capital ele se concentra tanto nos homens, né? Se a gente sabe que as mulheres, né, elas entregam uma alta performance, né? Por que será que isso ainda acontece, né? Porque você acha que a gente está dentro de uma falha de mercado, ou será que a gente está tendo uma fragilidade nesses modelos de governança, de tomada de decisão? Será que é uma questão realmente ali de governança mesmo que está faltando nesse aspecto? Jennifer, tem estudado bastante esse assunto da gestão, né? Até por conta de trabalhar com ESG, e estou até desenvolvendo uma solução de métricas de impacto, né, para poder apoiar transformações. Mas eu vejo que é uma combinação dos dois, né? Essa questão de olhar o cenário no mercado de capital, que existe um modelo já enraizado, e a questão de fragilidade, de falta de governança. Então, eu vejo que mas, por outro lado, eu vejo que é mais frágil a questão da governança em si. Eu vejo que é mais esse ponto. Então, eu entendo que existe, os dados mostram, mas, assim, existe um viés inconsciente, né? Então, redes de relacionamentos fechadas, os critérios de decisão pouco diversos dentro dos comitês de investimento. Então, eu vejo que é um modelo que vem se arrastando, sempre foi assim, e assim vai, e a gente segue o fluxo, né? Então, não é falta de competência, e às vezes até pro lado masculino, sabe? Não é, eu acho que é porque o mundo sempre foi assim, e essa transição ela está acontecendo, porém ainda de forma lenta, né? Então é um modelo de fato que envolve decisão, e ainda ela não evoluiu na velocidade que a inovação precisa financiar, né? Então, e aí a gente fica pensando, né? Poxa, o que precisa mudar nesse contexto, né? Eu vejo alguns pontos assim, que o primeiro, que é a questão de diversificar quem decide, né? Então ter mais mulheres em perfis de decisão, em investimento, em conselho. Afinal de contas, nós temos mulheres muito bem-sucedidas que podem ser grandes investidoras também. O segundo é revisar esses critérios de avaliação, né? Para que essa base de dados, né, em performance tenha mais proximidade com esse fator de decisão e menos afinidade ou rede de relacionamento. Porque isso também acaba acontecendo, né? Às vezes a gente acaba trazendo para o nosso meio a quem você já conhece, já tem relacionamento, e às vezes fecha as portas para outras oportunidades, para outras pessoas que queiram acessar, né, esse ambiente. E o terceiro ponto, para mim, também é a questão de criar metas, né, mais claras para alocação de capital com diversidade. Então, a gente, na prática, ter uma boa governança e não só uma ação de reputação que vai ser só bonito para o relatório, eu estou fazendo. Então, a gente, de fato, mudar a visão de modelo de gestão. Hoje, principalmente quando fala de ecossistema, né, porque essa diversidade, ela é relevante. E aí, com essas mudanças, eu acredito que a gente vai começar a falar sobre reduzir risco, sobre ampliar retorno, modernizar a governança de capital realmente. Uma coisa vai puxando a outra,
né? Então eu vejo com esse olhar, que é um olhar de transição. Não é um ponto de crítica, que, não. É um ponto de transição que precisa ser observado e merece nosso ponto de atenção, né? E ele vem evoluindo, mas ele precisa ser um pouco mais acelerado, assim, diante de tantas oportunidades que a gente tem de negócios aí. E Jennifer, refletindo aqui, né? Queria ouvir de você também. Existe algum momento em que você percebeu que precisava se posicionar de uma forma diferente para conquistar espaço no ecossistema de inovação? Sim, eu percebi que eu precisava não só desenvolver um bom trabalho tecnicamente, né, mas também aprender a me relacionar bem com as pessoas, né? Você trouxe ali, né, que às vezes o mercado ele é tão fechado e as pessoas priorizam que se tenha relacionamento só dentro daquela bolha, né? Então, você aprender a se relacionar com as pessoas faz uma diferença muito grande, né? Então, eu aprendi a me relacionar com as pessoas, aprendi a frequentar os espaços de onde os meus clientes, os atores do ecossistema estavam, né? Então, participar de conversas, de eventos, de iniciativas, né, que aconteciam, porque percebi que realmente é muito importante você se posicionar dessa forma, né? E outra coisa é conhecer com profundidade, né? Eu acho que o ecossistema de inovação ele é muito específico, então você precisa se apropriar de termos, existem conceitos, existem coisas que as pessoas falam, que você precisa pescar no ar, né? Que você precisa saber o que eles estão falando. Principalmente o mercado de startups, ele tem várias nomenclaturas, várias coisas muito próprias, né? Então, eu entendi que eu precisava me apropriar desses conceitos, que eu precisava saber quem era, que eu precisava conhecer também, conhecer muito sobre o ecossistema dos Estados Unidos, por exemplo, quem eram os grandes investidores, quem eram os grandes empreendedores, porque eram assuntos que ficavam ali nas rodas de conversa, né? Então, tudo isso eu aprendi que eu precisava me moldar, né, para eu aprender a me posicionar da forma correta dentro desses espaços, né? E falar, né, de inovação é muito falar sobre também governança invisível, né, Camila, que é um tema que você domina muito, né? E eu queria muito entender qual que é a sua contribuição, né? Como é que você entende que isso impacta as mulheres dentro desse grande mercado? Jennifer, governança invisível é tudo aquilo que não está escrito em política nenhuma, mas define quem avança. É o oculto ali, né? A gente acaba percebendo que existe uma lógica que acontece, né? Independente de se está escrito ou não. Então, por exemplo, decisões como quem é convidado para uma reunião estratégica, quem recebe a primeira oportunidade, quem é lembrado quando surge um novo projeto, quem é indicado para um determinado investimento, né? Então isso às vezes acontece e não de forma tão clara, não, né? Acontece às vezes ali de forma invisível. E para mulheres isso impacta muito, porque muitas vezes elas não estão nesses ciclos informais onde as decisões realmente acontecem, né? Justamente os números já mostram a gente que ainda tem muitas oportunidades. Então, se a mulher não está nesse meio, ela consequentemente não é considerada, né? Então, não é uma exclusão formal, é uma ausência realmente nas redes de influência. Então, a mulher também precisa desenvolver esse olhar de criar essas redes de influência, né, de conquistar esse posicionamento e como capital poder, crescimento, né, e crescimento, na verdade, eles circulam por confiança e proximidade. Então, quem não está nesses espaços invisíveis, eles acabam ficando fora do jogo mesmo sendo super competente, né? Então, aquela frase, quem não é visto não é lembrado, né? Então, a gente precisa também investir um pouco nessa autoridade, nessa construção de capital social, né, mais forte também. Então, governança invisível, ela não está em nenhum documento, mas ela é ela que, na prática, vai definir esse futuro, entendeu? Então, eu vejo dessa forma. E aqui, Jennifer, entra também várias questões, assim, que
que eu queria que você complementasse, porque você vive isso no seu dia a dia, né? O que você acredita que as mulheres trazem de diferente para a inovação? Bom, ninguém constrói inovação se todo mundo pensa da mesma forma e faz tudo do mesmo jeito, né? A inovação, ela justamente nasce de uma ruptura, né? De um dissenso, né? Então, ter a presença feminina nesses espaços é essencial para o próprio processo de inovação. Porque eu trago uma perspectiva diferente, eu consigo trazer uma ruptura, um dissenso, né, uma diversidade de opinião, uma diversidade de vivências, e isso para o processo de inovação é essencial, né? Muitas mulheres também têm a capacidade de colaboração, de pensar a inovação de forma sustentável, e outra coisa muito interessante que a gente também tem no ecossistema é que muitas startups, muitas soluções de impacto social acabam sendo lideradas por mulheres, né? Eu acabo percebendo, né, várias startups que eu já tive contato, que trabalham com impacto social, são lideradas, né, por esse público. Então, é interessante esse olhar humano, esse olhar de sustentabilidade, esse olhar de combate a desigualdades, né, que a gente acaba vendo que são trazidos pelas mulheres, né? Então, no final das contas, não é sobre inovar no sentido de ser melhor ou pior, mas é porque quando as mulheres participam dessa conversa, a gente amplia o repertório dessas decisões que permitam que, de fato, a inovação aconteça. E que conselho você daria para uma mulher que quer entrar no ecossistema de startups hoje? Bom, o meu conselho é entre, né? Às vezes eu vejo muitas mulheres receosas, né, de entrar no ecossistema de startup, justamente por ainda ser um mercado muito masculino. Mas eu acho que o ecossistema de startups, ele tem muitas oportunidades, ele é uma coisa que te tira muito da zona de conforto, porque, como eu disse, você tem que aprender conceitos novos, termos, né? Então, é desafiador, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito bacana você aprender, porque, de fato, te traz novas conexões neurais quando você aprende uma coisa nova, né? Então, eu diria para uma mulher que está interessada em entrar nesse ecossistema que ela estude, né? Leia livros, né? Tem aqui o Startup Enxuta, que é um clássico de quem gosta de inovação, de startups. Leia livros voltados para esse tema, assista filmes, assista o Shark Tank, né? Por mais clichê que pareça, às vezes você assistindo um programa desse, você entende como é que é um pitch de uma startup, o que é um investimento, quais são os riscos que o empreendedor tá ali à mercê, né? Converse com outros empreendedores. Para isso você participa de eventos na sua cidade, né? Toda cidade tem alguma coisa, tem o Sebrae, tem vários núcleos ali, né? Locais onde você tem eventos, você tem encontros, e é nesses ambientes que você acaba aprendendo na prática, né? Porque por mais que você assista, leia livros, etc., ainda é teórico, né? E é só na prática mesmo que você entende como que esse empreendedor, ele pensa, né? E o empreendedor de startups, ele pensa de uma forma diferente. É uma pessoa que tem um apetite para risco, é uma pessoa que fala termos diferentes, né? Então, assim, quando você está disposto a sair da zona de conforto e aprender, com certeza é muito bacana. Então, abra a sua cabeça para você mergulhar de cabeça nesse ecossistema. Eu gosto muito, né? Então, eu tenho certeza que se você está interessado em participar, vai contribuir muito para a sua carreira, para o seu desenvolvimento profissional, ainda que você não queira atuar com isso, né? Mas você pensar com a mentalidade de um startupeiro, que a gente chama, ajuda até na tomada de decisões no seu dia a dia, né? Porque você aprende a ser uma pessoa que executa, pivota, né? Ou seja, você muda as coisas ao longo do caminho. Então, é uma metodologia bacana para o seu dia a dia mesmo que você seja uma pessoa do mundo corporativo, né? Então, você acaba aprendendo alguma coisa que vai agregar na sua jornada. E, Camila, eu gostaria muito de entender do seu lado, o que você acha que o que a gente precisa mudar, né, nos nossos ecossistemas para apoiar, de fato, a inovação na prática. Gostei muito que você falou desse ecossistema de startup, que é bem dinâmico, e é isso que me fez me apaixonar também para entrar nisso e até começar a minha própria startup, né? Entrar nesse mundo.
E de fato, gente, muda muito a nosso mindset quando a gente sai, né, do mundo corporativo para essa realidade. Muda muita coisa e é muito legal, vale a pena. Mas, Jennifer, respondendo sua pergunta, eu vejo 3 oportunidades assim, de mudança que são estruturais mesmo. Primeiro, a questão da transparência nos critérios, né, de editais, de acelerações, né, investimentos que precisam deixar mais claro como que é avaliado o risco, como que é avaliado o potencial, o próprio desempenho em si, né? Então, não ter critério subjetivo, porque isso abre espaço para viés. Então, a gente sempre vai ter um viés, mas quanto mais claro a gente deixa, mais efetivo a gente torna e abre espaço para a equidade, né? O segundo ponto é a diversidade real em quem decide. Então, assim, não basta ter mulheres mentoras somente ali atuando, né, em momentos específicos do processo. A gente precisa tê-las como investidoras, como conselheiras, como líderes de hubs, participando de comitês, né, que definem essa alocação de capital, de prioridade estratégica. A gente precisa realmente começar a colocar a mulher em patamares mais elevados de decisão. E o terceiro ponto são as redes, né? Redes de acesso mais abertas. Então, as oportunidades ainda circulam muito por indicação, a gente ainda tem essa perspectiva. Então, ecossistemas, elas precisam criar mecanismos formais de matchmaking, né? Por propósito, de repente, né? Visibilidade, conexão, que não dependam apenas de proximidade social. Então, a gente precisa inverter um pouco essa lógica, né? Então, em resumo, assim, eu vejo que o ecossistema ele precisa estruturar governança, métricas e processos, né? No fim, acaba sendo um modelo de gestão, né? Que vai garantir realmente esse acesso equitativo aos capitais e às decisões também. Então, a gente precisa, quando a gente começar a encarar essa pauta da mulher dentro do ecossistema e o ESG como algo estrutural, não só como um apêndice, né, daquilo, vou tratar aqui nesse ponto para ver qual o impacto negativo ou positivo que eu estou gerando aqui nessa etapa do processo. Não, a gente colocar isso de uma forma estrutural, eu vejo que a gente vai começar a evoluir com mais velocidade, né, as decisões. E Jennifer, o que acontece com o futuro quando as mulheres não participam dessa construção? O que você acha? Bom, quando as mulheres não participam da construção do futuro, ele acaba sendo pensado a partir de uma visão incompleta da sociedade, né? Porque, como a gente conversou anteriormente, né, que a própria construção da inovação depende de uma diversidade de experiências, é necessário, né, que a gente realmente tenha essa multiplicidade para que a própria inovação aconteça, né? Então, a gente deixa de ter soluções, né? Soluções deixam de nascer, startups deixam de existir pelo simples fato de que as pessoas impactadas, né, deixam de ser impactadas por essas necessidades, né? Então, incluir mulher não é só equidade, não é só a gente trazer aqui um discurso bonitinho, mas realmente a gente conseguir ter uma qualidade das decisões, das soluções que são trazidas, né? Porque a gente precisa construir um futuro com diferentes perspectivas, né? E esse futuro tende a ser, né, quando a gente engloba esse discurso, transforma ele num discurso mais amplo, mais participativo, esse futuro tende a ser mais sustentável, mais humano, mais inovador, né? Porque a gente não está enviesado em uma única visão de mundo, em uma única perspectiva, pelo contrário, né? A gente está dando oportunidade para que outras perspectivas façam, né, parte dessa construção desse futuro. Excelente, adorei o nosso papo, a gente está chegando na reta final. E qual seria a sua mensagem final aqui desse contexto todo que a gente abordou? Bom, acho que a principal delas é que quando a gente fala de startup, de inovação, a gente precisa incluir as mulheres nesse diálogo, né? Então, hoje, nesse mês de março, a gente está falando sobre essa perspectiva feminina, mas esse discurso ele precisa estar presente o ano inteiro, né? A gente precisa fomentar espaços de discussão, movimentos onde a gente traz as mulheres para dentro da inovação, não só em março, o tempo todo, né? O tempo todo a gente precisa identificar, será que as mulheres estão participando desse diálogo? Será que a inovação está acontecendo com participação delas? Né? Então, eu acho que o primeiro ponto de reflexão para a gente é isso, né? Será que o que a gente está fazendo
para que as mulheres participem de fato da inovação, né? E sem dúvidas, a gente também se esforçar, né, para que esse diálogo ele não morra, né, nesse mês, né, mas para que ele continue reverberando aí, porque no final das contas, inovação é sobre isso, né? Sobre você ter diálogos multidisciplinares, né? Multigênero, né? Então, para a gente realmente conseguir integrar essas comunicações de uma forma efetiva, né? E que mais mulheres venham, né? Fica aí meu convite também para que mais mulheres se interessem por inovação, se interessem por tecnologia, se interessem pelas STEM, né, a ciência, tecnologia e matemática. Então, quando a gente percebe que na ponta, né, quanto mais mulheres entram nas faculdades de tecnologia, de matemática, de engenharias, mais empresas lá no final a gente vai ter com mulheres na liderança, né? Então, uma coisa está relacionada com a outra, né? Então, a gente também tem que fomentar, até mesmo a menina que está lá escolhendo o seu vestibular, né? Então, o que a gente pode fazer para que essa mulher escolha uma área de tecnologia, para que ela escolha ir para a inovação também, né? Então, é um grande diálogo, tudo uma grande construção que a gente vai fazendo, que no fundo reverbera nessa grande discussão que a gente está fazendo, né? Então, sem dúvidas, é muito importante isso que a gente está fazendo aqui, né? Fomentar esses diálogos. Eu gostaria de ouvir a sua mensagem final, o que você tem para trazer para finalizar as nossas considerações de hoje. Jane, você já falou tanta coisa que eu só vou realmente reforçar. Eu concordo com tudo que você disse, assim, é começar da base, né? Mas eu acho que a consciência é o primeiro passo da mudança, né? Então, quando a gente começa a ter clareza sobre quem está construindo o futuro e para quem está construindo esse futuro, a gente começa a entender que essa complementaridade da mulher nesses ambientes, ela faz diferença, né? Então, a gente promover equidade, diversidade, a gente está criando inovação. É o que você falou, mais completa, decisão mais sustentável, né? Negócios mais rentáveis, soluções realmente que refletem a sociedade, como todas as dores, né, da sociedade. Então, não é só questão de inclusão, é uma geração de valor. Então, a gente precisa mudar a nossa lógica e trabalhar mesmo. As mulheres, elas não são apenas parte desse futuro, elas são realmente parte essencial dessa sustentação, dessa expansão e transformação que a gente gostaria de deixar quanto sociedade, né? Então, acho que essa é a minha principal mensagem, a consciência, né? E começar a mudar a estrutura de decisão, a lógica de governança que hoje existe dentro dos ecossistemas de uma forma geral. Mas eu quero agradecer muito pelo seu tempo, pelo bate-papo que a gente teve até aqui. E você que está acompanhando também, né? Deixa seu comentário, sua contribuição para essa discussão. Curta, comenta. Porque é esse diálogo que a gente vai abrindo que vai, de fato, impactar em transformações para a gente ter mais mulheres, né? Como a Jennifer já convidou, a gente também convida a ter mais mulheres nas startups, mais mulheres envolvidas em ecossistemas, para que a gente possa, de fato, colocar a nossa presença e todo o potencial que a gente tem à prova. Obrigada, Jennifer. Eu agradeço.